Meus queridos, estamos então na série Ele Habitou Entre Nós, uma série de exposições no Evangelho de João, onde já chegamos até o capítulo 9. Mas fique tranquilo se você não escutou ainda os capítulos de 1 a 8, a gente tem disponível hoje no YouTube também, no Spotify, no YouTube Music, na sua plataforma preferida de podcast. Você já deve conseguir encontrar aí. E de qualquer forma, a palavra sempre tem algo a nos dizer, mesmo se a gente estiver aí um pouco perdido quanto ao contexto histórico ali, a gente vai se esforçar para que a palavra tenha algo a dizer para cada um aqui. Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 9. Como nós temos dito aqui já algumas vezes, João organizou o seu evangelho de forma a mostrar alguns sinais, ele escolheu especificamente 7 sinais, e ele diz para a gente que ele fez essa organização com um objetivo. Ele poderia ter colocado ali inúmeros sinais e, de acordo com ele, não haveria papel suficiente no mundo para colocar todos os sinais que Cristo executou enquanto esteve no meio de nós. Mas ele escolheu aqueles para comunicar a nós uma coisa, e essa coisa é de que ele é o Cristo, o Filho de Deus. E para que nós, ao percebermos que ele é o Cristo, Filho de Deus, e nós, os leitores, ao percebermos que ele é o Cristo, Filho de Deus, tenhamos vida em seu nome. Então João está falando sobre Jesus como Deus, como Filho de Deus, com a perfeita imagem de quem Deus é. E ele está falando que na medida que nós o recebemos como Filho de Deus, como a imagem de quem Deus é, nós então recebemos do tipo de vida que ele propõe. Nós então agora recebemos dessa vida em abundância. E para isso a gente já falou aqui sobre alguns sinais. E hoje nós estamos chegando ao 6º sinal, a cura de um cego de nascença. Mas já falamos sobre alguns sinais. E também já começamos uma outra série de discursos no Evangelho de João, onde Jesus vai dizer quem ele é. Ele vai falar que ele é o pão da vida, e ele é a luz do mundo, ele é a porta, ele é a ressurreição e a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a videira verdadeira. Nós já escutamos aqui nessas exposições Jesus falar que ele é o pão da vida, no capítulo 6, e que ele é a luz do mundo, no capítulo 8, no último capítulo que nós expomos. E na medida que os sinais foram apontando para a realidade de quem Jesus era, eles foram nos mostrando também o tipo de vida que Jesus tinha para nós. Jesus nos oferece uma vida reconciliada, uma vida reconectada à fonte de águas vivas, uma vida como ele fala à mulher samaritana, onde aquele que bebe da água que ele oferece se torna uma fonte que agora transborda rios de água viva, uma vida que jorra, que não falta. E Jesus se mostrou então como fonte de água viva para os que têm sede e não sabiam que têm sede. Ele se mostrou como pão para os famintos e se mostrou como luz para os cegos. E ele mostra isso através dos sinais no sentido físico. Ele multiplicou o pão. Mas ele mostra isso no sentido eterno, invisível e realmente significativo da existência. Que ele veio para saciar uma fome diferente, mais importante do que a fome de pão. Que ele veio para saciar uma sede diferente, mais importante do que a sede de água. E ele veio para curar uma cegueira, como nós vamos ver hoje ele curando um cego, uma cegueira diferente e mais importante do que a cegueira de fato. Ele veio para curar fome que aqueles que tinham fome não sabiam que tinham, porque eles voltaram a ele querendo mais pão comum, enquanto o que ele queria dar para eles é uma existência onde não fizesse falta pão, porque eles estavam reconectados ao Pai. E, a princípio, a gente foi percebendo que a cada história dessa, de João 1 até agora,
ela foi acompanhada por uma história a respeito de como as coisas se desenrolaram depois dos sinais, que mostraram que as pessoas não estavam entendendo bem o que Jesus estava propondo, elas estavam entendendo errado. Então foi criando divisão. Algumas pessoas iam entendendo, ou mesmo não entendendo, mas recebendo Ele como Senhor, e isso foi as transformando. E outras pessoas foram rejeitando porque não compreendiam. Na medida que os capítulos foram passando, em especial no capítulo 7 e o capítulo 8, que nós expomos nos últimos 3 domingos, essa rejeição, ela foi se acirrando. E as pessoas que rejeitavam agora estavam tramando matar Jesus. Então, do capítulo 7 em diante, as discussões que se seguem após os sinais e após o discurso de Jesus, elas vão mostrando uma rejeição cada vez mais agressiva a partir daqueles a quem ele estava oferecendo pão, água e luz. A partir daqueles a quem ele estava oferecendo um contato e uma experiência com a verdade. Essa verdade, ela era forte demais para eles. Ela era forte demais para eles. Ela ameaçava expulsar a escuridão dos seus corações. Então eles não aguentaram e começaram a rejeitar e bater de volta. O que acontece é o que acontece ali em João 1, 4 a 5, quando o autor de João, quando o apóstolo João, autor do Evangelho, fala conosco: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. E Jesus é a luz, e Ele está não só iluminando os cegos, mas Ele está expulsando as trevas. E aqueles que preferem continuar nas trevas estão se revoltando contra Ele. Os opositores de Jesus são famintos, que morrerão de fome porque acham que têm o que comer. São pessoas sedentas que morrerão de sede porque acham que não precisam de água. E como nós vamos ver hoje, no capítulo 9, que é um capítulo que trata do começo ao fim sobre cegueira, os opositores de Jesus são cegos, que não percebem que são cegos. E por isso, diferente dos cegos de nascença que é curado, morrerão em sua cegueira. Capítulo 9 nos fala sobre cegueira. Vamos ler? Enquanto Jesus caminhava, e eu vou ler hoje na NAA. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. E o homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? E ele respondeu: não sei. Vamos até aí? Papai, obrigado pela tua palavra. Novamente queremos agradecer porque a sua palavra encarnou e esteve no meio de nós. E obrigado pela tua palavra inspirada que nos conta a respeito da tua palavra encarnada. Obrigado, Pai, porque podemos confiar na autoridade das Sagradas Escrituras para corações até o Senhor. E pedimos que o Senhor faça isso essa manhã, abrindo nossos olhos de verdade
Em nome de Jesus. Amém. Queridos, espero que você tenha lido o capítulo 9 todo em casa, porque talvez eu não leia ele todo hoje. Amém? Vou começar um pouco diferente. José Saramago, no seu livro Ensaio sobre a Cegueira, faz uma abertura da seguinte forma: um homem esperava no semáforo, esperando que o semáforo abrisse, que o sinal abrisse para que ele seguisse. De repente o semáforo abre e aquele homem não acelera, ele continua ali. E após algum tempo as pessoas vão verificar o que estava acontecendo. Chegando no carro, encontram um homem gritando, desesperado, porque ele tinha ficado cego. Do nada. E a partir daquele momento, um rapaz, depois de alguma discussão, oferece levá-lo até a sua casa. Ele vai para casa. E depois, quando a mulher dele chega em casa, ela descobre que o rapaz roubou o carro dele. Até o fim daquela noite, todos estão cegos que participaram daquele contato social. E no livro que segue, com uma epidemia de cegueira alcançando todo mundo. Saramago, com esse livro, ganhou o prêmio Nobel. E ele propõe uma provocação muito interessante, mesmo não sendo um cristão. Ele propõe uma provocação muito interessante. E se a nossa cegueira moral, a nossa incapacidade de ver de fato o próximo, e se a nossa incapacidade de ver além do nosso próprio umbigo, nossa cegueira moral e espiritual, se transformasse de repente em cegueira física? E ele leva essa reflexão a cabo, né, até o fim do livro. Saramago não é cristão, muito pelo contrário, é um ávido crítico de toda e qualquer religião. Mas como todo artista, ele tem um quê de profeta. Ao menos o diagnóstico está certo. Por mais que ele não tenha a solução para oferecer para o problema que ele identifica, o diagnóstico está certo. Somos todos cegos. A humanidade está toda cega, incapaz de enxergar além das próprias demandas pessoais, além das próprias carências, além do próprio umbigo. E a Bíblia concorda com Saramago nisso. A Bíblia revela que estamos todos mortos em nossos pecados e que a imaginação dos nossos corações ou dos nossos pensamentos é totalmente e completamente ruim continuamente. Mas diferente de Saramago, para a Bíblia, o prognóstico dessa condição não é inescapável. Andou pela terra um dia um homem capaz de enxergar e capaz de dar vista a cegos. E esse homem, num dia de sábado, no capítulo 9 de João, ele vê. O capítulo inicia com essa informação. Enquanto Jesus caminhava, viu. E o que ele viu, nesse capítulo que fala sobre cegueira espiritual, o que ele viu foi um cego de nascença. Ele viu que estava ali um homem que nunca tinha visto ninguém. Que desde bebê teve seus olhos não funcionando. Talvez ele tenha visto aquele homem de uma forma diferente. É perfeitamente possível perceber que talvez além daquele homem ser cego, ninguém ali de fato o visse. Porque ele ficava lá, apenas ouvindo o que acontecia e mendigando pelo que o texto dá a entender. E ninguém olhava para ele de verdade. Até que naquela manhã Jesus o viu e os discípulos, percebendo que o mestre havia visto, havia lançado o seu olhar sobre aquele cego de nascença, olham para ele
e mostram através da sua pergunta que eles também estão cegos. Porque a pergunta que eles fazem para o mestre é uma pergunta teológica. Por que ele nasceu assim? Seria por causa do pecado dele ou por causa do pecado dos pais dele? A pergunta que eles fazem, o coração deles não se comove, eles olham para aquele cego e eles fazem uma pergunta teológica, que serve para uma única coisa: dar conforto a eles mesmos, de que eles não ficariam assim e o filho deles não ficaria daquela forma se eles também não pecassem, como a família daquele homem provavelmente tinha pecado, na mente deles. Então eles veem aquele cego e fazem uma pergunta com o único propósito de lhes trazer conforto. Enquanto andavam com alguém que eles sabiam que era capaz de curar aquele cego, que já tinha curado outros cegos, eles não perguntam: mestre, o Senhor vai curá-lo? Eles não perguntam: oh, vamos lá, vamos ajudar ele. Eles perguntam: mestre, por que ele está assim? Por que ele nasceu assim? Quem pecou para que ele nascesse assim? Como eu posso evitar que isso aconteça com o meu filho? Porque se ele é assim porque foi pecador, eu consigo evitar, né? Cegueira da grande, cegueira do tipo que é também nossa. Porque quem de nós, e aqui eu abro meu coração para vocês, quem de nós, ao se deparar com uma situação deplorável, não pensou assim: ainda bem que não foi comigo. Ainda bem que não é o meu filho. Com o meu filho não acontece isso, porque eu ensino ele direitinho. Na minha família não acontece isso. Está vendo aquela mãe deixou o filho sair de carro à noite bêbado? Foi por isso que ele morreu. Com o meu filho é isso. Quem de nós, ao olhar para uma situação como essa, uma situação digna de que nós sentássemos e chorássemos junto, não teve o seu primeiro pensamento nos termos de que bom que não foi comigo, ou nos termos de como eu posso evitar que aconteça comigo? Cegueira da grande e cegueira da nossa. O tipo de cegueira que nós temos. A vida daquele cego era útil para eles naquele dia, tão somente na medida que eles poderiam aprender alguma coisa útil com um exemplo ruim dele ou dos pais dele. Mas Jesus viu o cego. Ele viu alguém carente das obras do Pai. Ele viu alguém onde o Pai poderia trabalhar. Ele viu alguém que, como tantos outros até aqui, era faminto, era sedento, era cego. A diferença é que ele também era cego fisicamente. E como a gente vem construindo o entendimento até aqui, gente, a fome que importa não é a fome física. A fome que importa é comer das palavras vivas que o Pai tem para oferecer. Da mesma forma, a cegueira que importa também não era a cegueira física. Então, aos olhos de Jesus, alguém reconectado com o Pai, alguém que era a luz do mundo, o único ali que não estava andando na escuridão completa, aos olhos de Jesus, a situação daquele cego que só não conseguia ver fisicamente, era tão ruim quanto a situação dos seus contemporâneos, que, apesar da vista saudável, também não conseguiam enxergar além dos seus próprios umbigos. Porque a fome que Jesus veio saciar era outra, e a cegueira que Jesus veio curar em primeira instância é essa cegueira eterna, existencial, ontológica, que nos remove da condição de imagem de Deus e nos transforma em monstros degenerados, andando por aí cuidando apenas da nossa própria carência. Mais tarde, nós vamos voltar na resposta de Jesus. Mas agora eu quero que a gente enxergue o que Jesus fez. Ao perceber que aquele homem, assim como todos os outros, era oportunidade para que o amor do Pai fosse mostrado, era uma oportunidade para que uma nova vida fosse reconciliada ao Pai, era uma oportunidade de mais uma pessoa, agora com uma qualidade de vida transformada,
Jesus faz seu sexto sinal, manifestando quem ele é e a nova vida que ele propõe. Jesus cospe no chão. Talvez o sinal mais esquisito de Jesus. Ele cospe no chão, ele faz barro, lama, argila, aplica nos olhos do cego e manda ele se lavar. Ele volta a ver. Essa é uma das curas mais esquisitas de Jesus. A imagem mental que isso provoca em nós é meio absurda. Jesus curou aquele cego com um método que nós teríamos certeza que ia cegar alguém. Esfregar barro no seu olho? Como entender isso, gente? Gente, João está o tempo todo se comunicando com Gênesis e Êxodo. Ele está o tempo todo nos levando de volta para os 6 dias da criação, nos levando de volta para a história do Êxodo, para a história da Páscoa. E agora, o próprio Jesus já deu a pista, ele falou: eu sou a luz do mundo. É importante que façamos as obras do Pai enquanto é dia. O que ele falou no último sábado, gente? No último sábado, Jesus curou o paralítico no tanque de Betesda e foi criticado pelos mestres da lei porque ele teria curado no sábado. Ele falou: o Pai ainda está trabalhando, o Pai trabalha até hoje, colocando para eles a incompreensão deles a respeito dos 7 dias da criação, porque eles achavam que era mais importante estar no dia de descanso e não enxergavam que Deus ainda estava trabalhando na sua nova criação, agora através de Jesus. Jesus está naquele momento fazendo a mesma coisa, ele está fazendo o que ele vê o Pai fazer, ele está fazendo o que o Pai fez, ele está engajado na nova criação de Deus e nesse momento ele está fazendo isso na vida daquele homem. Para os fariseus, era sábado, e eles vão ficar tão irritados com isso, que você vê que o texto, ele nem aborda a estranheza de Jesus ter cuspido. O texto apenas aborda a estranheza de que para eles era sábado, e ele curou aquele homem. Para os fariseus era sábado, e eles vão ficar tão irritados com isso, que eles não vão perceber. Mas o que Jesus fez, os pais da igreja acreditavam, e eu também acredito, era para nos conectar com o 6º dia da criação. O dia aonde Deus moldou o homem do barro. E diferente de todas as descrições dos outros dias, aonde Deus com uma palavra chamou uma coisa à existência, o homem foi moldado do barro. E o verbo moldar nos dá maravilhosamente a entender que o Criador teria moldado com suas mãos. O homem, então, com uma cultura feita com esse nível de carinho, é moldado do barro e o Criador sopra em suas narinas o sopro da vida. Naquele sábado, o verbo que estava com Deus no 6º dia, amassou o barro mais uma vez, para restaurar os olhos daquele cego de nascença. Eu sempre tive dificuldade com essa passagem. Recentemente, eu tive a oportunidade de vê-la dramatizada na 4ª temporada de The Chosen. Foi 4ª mesmo? Eu acho que sim. Quando eu vi ele amassando o barro, cara, foi emocionante. O verbo que estava com o Pai na criação estava ali agora amassando o barro para restaurar órgãos de um cego de nascença. E ele poderia ter feito qualquer coisa diferente. Todos os sinais até agora foram sinais que ele fez com uma palavra. Esse é o primeiro sinal onde ele faz essa dinâmica um pouco mais complexa. E ele faz para quê? Como sempre, para mostrar quem ele é. Para mostrar que ele faz as obras que o Pai faz. Que ele é o representante autorizado do Pai naquela situação. Uma nota curiosa, eu ouvi falar recentemente que tem uns apóstolos aí, recentemente, cuspindo nas pessoas aí com a intenção de imitar esse milagre. Chegou à minha atenção algumas coisas assim. E aí, quando questionados, eles falam: mas Jesus falou que a gente faria obras maiores que as dele.
Então, se ele pode curar com cuspe, a gente também pode. Eu arrisco dizer, essa aqui não, essa aqui é só para ele. Porque ele estava mostrando que era o próprio Deus Criador. Não é para a gente. A gente não tem. Essa aqui é só para ele. Essa aqui a gente não vai fazer maior que a dele, não. Até porque não tem como a gente bater isso aqui. Então, se alguém se aproximar de você com barro cuspido, querido, saia correndo desse lugar. Enfim, ele fez para mostrar quem ele era. E ele podia mostrar isso porque ele de fato era o Verbo que estava com Deus desde o princípio. A perfeita manifestação da vontade do Pai, da bondade do Pai, ele era a luz que brilha na escuridão. A luz que expulsa as trevas, a luz que abre os olhos dos cegos. E é isso que ele nos propõe. Os sinais são para mostrar que ele é Deus e a vida que ele oferece. É isso que ele nos propõe, uma vida de olhos abertos, de olhos restaurados, à luz da vontade do Pai. E a vontade do Pai é que seus filhos vejam. Então, naquele sábado, não dava para esperar. Ele fala, é necessário que eu faça a vontade do Pai enquanto é dia. Talvez alguém fosse perguntar, por que não esperar até domingo para os fariseus não arrumarem problema com você, para os mestres da lei não arrumarem problema com você? Ele responde antecipadamente, é necessário que eu faça as obras do meu Pai enquanto é dia, é necessário que eu mostre quem o Pai é enquanto é dia, então eu não vou esperar. Não dava para esperar para revelar o Pai para aquele cego e para aqueles discípulos. Não é questão de estratégia. Não achem que Jesus estava preocupado primariamente com a sua estratégia para chamar mais atenção. Aquilo ia trazer para ele a morte. É questão de natureza. É necessário que ele mostrasse quem o Pai era, porque ele é a perfeita imagem de quem o Pai é. Então ele não ia segurar isso até domingo. E ele mostra o Pai o tempo todo. E esse chamado de ser luz do mundo, mostrar ao mundo quem Deus é, dar visibilidade à luz de Deus ao mundo, esse chamado que Jesus falou corajosamente no capítulo 8, eu sou a luz do mundo, e agora repete para a gente aqui no comecinho do capítulo 9, esse chamado de ser luz do mundo era o chamado de Israel. Israel era o povo chamado para ser luz para as nações e mostrar para as nações quem Deus era, mostrando às nações a natureza, a bondade, a justiça de Deus. Mas Israel havia rejeitado esse chamado por andar na escuridão, por estar sempre andando na escuridão, e por optar usar a lei que servia para lançar luz sobre a escuridão dos nossos corações, com uma forma de fingir ter pretensa luz em si mesmos, e se sentir como moralmente, religiosamente superiores a outros indivíduos tão carentes de luz quanto eles. Então Israel estava na escuridão, os mestres da lei estavam na escuridão, mas Jesus, como o rei de Israel e seu legítimo representante, cumpre o chamado de Israel na cruz, mostrando ao mundo todo até hoje, porque a cruz alcança até hoje, mostrando ao mundo todo toda a luz do amor de Deus e da sua justiça na cruz. O amor exaltado, ele morreu por nós. E a justiça mostrada, o pecado tem consequência, castigo, punição. Jesus cumpre o chamado de Israel, ele era a luz do mundo e é necessário que ele mostre isso. Na cruz ele alcance disso, mostrando a todo mundo e a todas as gerações que viriam a luz de Deus. E o seu povo, o povo do rei, o povo que se tornou um com o rei na cruz, a saber, a igreja,
nós dar continuidade a esse chamado brilhando sobre o mundo à luz de Cristo. Isso posto, os líderes religiosos daquela época o rejeitavam. Estava ali a verdadeira luz. E eles achavam ter luz suficiente. A incapacidade deles de reconhecer que lhes faltava luz. Acreditavam que o Messias seria alguém que viria por eles estarem em completa conformidade com a lei. A incapacidade deles de admitir que eles não estavam. A incapacidade deles de admitir que eles não estavam em conformidade com a lei, coisa nenhuma, é o sintoma da sua cegueira. Eles estavam nas trevas e achavam ter luz suficiente, a ponto de que queriam matar, tirar dali a verdadeira luz. Temos aqui então, gente, um clash de ideias, uma briga de ideias. Para Jesus ser luz do mundo, como ele fala, eu sou a luz do mundo, eu preciso fazer as obras do Pai. Para Jesus ser luz do mundo era fazer as obras do Pai a todo tempo, inclusive naquele sábado. E para os fariseus, ser luz para as nações era não trabalhar com argila no sábado. Vamos cumprir isso aqui direitinho. Não carregar a maca no sábado. É melhor a gente cumprir isso aqui direitinho. Nem sequer se for para curar alguém. Eles estavam cegos, andando na escuridão, e se achavam visionários. Em Mateus, Jesus vai chamá-los de guias cegos, um cego guiando o outro para o buraco. Essa é a linguagem que Jesus vai chamá-los em Mateus. Porque a lei de Deus servia justamente para que ninguém fosse capaz de negar a escuridão no seu coração. Mas eles usavam a lei e as discussões a respeito da lei para aparentar pretensa e falsa perfeição e ganhar, como Jesus critica, os melhores lugares nas assembleias. Oh, como eu sou santo! Oh, como eu sou moralmente superior a vocês, pobres pecadores! Olha aqui eu no meu lugar de honra, na minha cadeira alta. Qualquer semelhança com a igreja moderna é mera coincidência. Gente, se a gente olha para isso aqui e acha que isso aqui é coisa de fariseu, isso aqui é coisa de humano. Nós somos todos cegos. E sem a luz de Cristo, faremos a mesma coisa. Usaremos o evangelho da forma errada, com os mesmos objetivos que aqueles fariseus estavam usando. Por isso os fariseus vão rejeitar e tramar para matar Jesus, porque ele joga luz sobre as suas trevas, e ao invés de aceitar e serem purificados, eles o rejeitarão com todas as suas forças. E por isso nós também rejeitaremos Jesus. E nós não o mataremos por falta de oportunidade, porque ele não é nosso contemporâneo, mas também teríamos matado, porque nós não queremos que os lugares escuros do nosso coração sejam revelados. Nós não queremos que a verdade a respeito daquilo que nós somos, aquele segredinho sujo, vá a público. E nós estamos dispostos a continuar aparentando perfeição e não mostrar quem somos de verdade. Nós preferimos aparentar perfeição do que receber essa luz e sermos transformados à imagem dele. Que é a prova disso? Nós preferimos não confessar nossos pecados, para que ninguém saiba que somos pecadores. Nós preferimos esconder o nosso lado ruim e nos gabar o tempo todo do nosso lado bom. As evidências da nossa cegueira podem se amontoar quanta gente. Nós também preferimos nos preocupar em não ficar cegos, muito mais do que nos preocupamos em cuidar dos cegos
ao nosso redor. Nós preferimos cuidar da nossa vida ao invés de cuidar da vida dos filhos de Deus. Nós preferimos adorar a Deus no ar-condicionado, ao invés de adorar a Deus mediante a face do necessitado, que é a face que Ele escolheu para ser adorado. Porque Jesus disse que o que fizermos com os necessitados, estamos fazendo a Ele. E eu não sei vocês, mas eu tenho sido bem fiel aqui na adoração no ar-condicionado. Mas eu não tenho sido fiel à adoração na face do necessitado. Nós preferimos terceirizar a justiça a um ministério de justiça social da igreja. E desde que eu estiver ofertando e dizimando, está tudo bem, porque tem alguém fazendo. Do que assumir o risco de ter fome e sede de justiça de verdade. E ser perseguidos, como aqueles que de fato têm fome e sede de justiça. Será que nós estamos cegos? Ou ao menos tão cegos quanto os fariseus? João, na sua epístola mais à frente, epístola de 1 João, vai nos ensinar que nós só passamos da morte para a vida. Nós só passamos da cegueira para a visão, se amamos os nossos irmãos. Esse é o teste de cegueira. Só passamos da morte para a vida, se amamos nossos irmãos. Nós estamos todos cegos, ou pelo menos estávamos. É ver a verdadeira luz de Cristo. E se você hoje aqui está se autocriticando, fazendo um autodiagnóstico, uma autocrítica, e suspeitando que você talvez esteja ainda cego, fica tranquilo. Porque se você está suspeitando, é porque o evangelho começou a te alcançar. Você quer saber o sinal de que você está totalmente cego? Se até agora você achou que não era para você. Porque aí você fez exatamente igual os fariseus. Então, se nós achamos que isso aqui não é para a gente, que é sobre fariseu, é sobre religioso, é sobre o pessoal daquela outra igreja que a gente gosta de criticar, então isso é uma grande evidência de que talvez a gente esteja de fato totalmente cego. Mas se a gente começou a se autodiagnosticar aqui, quer dizer que o evangelho nos alcançou e já começou a tirar essa cegueira e curá-la num processo de santificação. Então fica preocupado se você está achando que está tudo bem com você. Mas se você estiver se criticando internamente, está tudo bem, graças a Deus. Porque após ver a cruz, a gente começa então a enxergar com os olhos de Deus. Após ver a cruz, como eu falei aqui, mas isso é da maior exposição da luz de Deus. Após ver a cruz, nós começamos agora a enxergar ao próximo e a Deus com os olhos de Deus. Ainda temos pontos de cegueira, mas a gente começa a se alegrar em dar mais do que a gente se alegra em receber. Ainda temos pontos de cegueira, mas a gente começa a se incomodar quando a gente percebe a nossa indiferença. Então, deixe o Espírito continuar trabalhando no seu coração esse incômodo, porque é Ele que vai nos levar à transformação à imagem de Cristo, para que a gente não acabe como os fariseus. E eles questionaram então o cego, voltando para os fariseus. Eles questionaram ali o cego e questionaram os pais do cego. Um questionamento super imparcial, é o seguinte: falou alguma coisa boa de Jesus, vai ser expulso da sinagoga. Questionamentozinho imparcial. E aí? Os pais do cego ficaram com tanto medo disso, que deixaram o filho sozinho. Como eu falei, eu não vou ler o capítulo inteiro hoje. Você provavelmente leu em casa, né? Se você não leu em casa, você pode ler. E já aproveita e lê o 10 também, e o 11, e vem com esses 3 para a semana que vem.
Ê, bebê. Então foi um questionamento imparcial, né? Eu achei muito interessante esse comentário de F.F. Bruce aqui, de que a excomunhão naquela época, né, o ser expulso da sinagoga, fala a respeito de uma excomunhão, de uma expulsão da religião judaica, pelo menos naquela região. E parece que poderia ocorrer em dois sentidos. Um menos severo, que era um período de até 30 dias, e um sentido mais severo, que incluía açoites e exclusão social completa, exceto pela família. Ou seja, qualquer outra pessoa, para não ser expulsa também, teria que te excluir do convívio social dela. E isso aqui era um banimento severo, que a princípio só podia ser executado pelo Sinédrio, mas na época em que João escreveu o Evangelho, devido à crise com os cristãos, foi a punição usada contra os cristãos judeus. Essa expulsão, que incluía açoites e completa expulsão social, completa exclusão social. Foi esse tipo de ameaça que os pais do cego ali tiveram medo e não quiseram nem ajudá-lo ali naquele interrogatório. Foi esse tipo de ameaça que os nossos primeiros cristãos, nossos irmãos, enfrentaram. E que aquele cego, como alguém que estava num processo de conversão, agora vai enfrentar. Porque os pais dele abandonaram ele, e de fato ele nasceu cego. É isso que a gente tem para dizer para vocês. Mas e Jesus? Não, isso aí você pergunta para ele, porque ele já tem idade para responder. E o rapaz não foi capaz de negar Jesus. Ele fala, o que eu sei é que eu era cego, agora eu vejo. E ele não é capaz de ficar só nisso, gente. É muito bonito de ver isso. Os fariseus começam a criticar Jesus, dizer, o que aconteceu com você, dá graças a Deus, mas não dá graças a Jesus, não. E ele começa a entrar numa discussão teológica com os fariseus. Não, é impossível, ninguém nunca fez isso que esse homem, é impossível que vocês estão falando que esse homem não é de Deus, ele fazendo o que ele faz, ele está claramente fazendo as obras de Deus. E ele irrita os fariseus. Ao ponto de que eles terminam a conversa daquela forma bem infantil. Você é cheio de pecado, o que você está falando com a gente? E de fato, expulsam ele. O texto fala só expulsa, dando a entender que a punição que estava ali prevista e comentada no texto foi executada nele. Ele sofreu aquela exclusão social. O rapaz é expulso, mas Jesus o encontra. Tendo sido expulso da sinagoga e do convívio social, pelo menos por algum tempo, Jesus, sabendo disso, o encontra novamente. Vamos ler então a parte final do capítulo, João 9, 35 a 41. João 9, 35 a 41. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem, e ao encontrá-lo perguntou, você crê no Filho do Homem? E ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse, você já o tem visto. E de fato, visto mesmo, porque ele estava agora curado. Você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou, eu creio, Senhor. E o adorou. Jesus continuou, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que, atenção aqui, gente, que isso aqui é difícil de entender. Eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, por acaso também nós somos cegos? E Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, estava bom. Se vocês fossem cegos, em ser cego, fisicamente, não tem pecado nenhum disso. Mas por que vocês agora dizem, nós vemos?
o pecado de vocês permanece. Porque o pior cego é o que acha que vê. Então preste atenção, Jesus é a luz do mundo. Só que ele veio prejuízo. Então a gente gosta de olhar para a luz como aquilo que vai tirar as trevas, e nós vamos enxergar claramente, e isso é bom. É uma boa notícia. Mas é também uma má notícia para quem quer continuar nas trevas. Porque a luz vai expulsar todas as trevas. Então Jesus é uma figura de juízo. O Filho do Homem, que é o que ele pergunta para o cego, você crê no Filho do Homem? É uma figura de juízo. O Filho do Homem é a figura em Daniel que se assenta ao lado do ancião de dias para julgar todos os homens segundo as suas obras. Ele pergunta ao cego, você crê nisso? Ele é a luz do mundo. E a luz, ela não vai só nos sarar e nos curar, ela vai expulsar as trevas e aqueles que definirem que preferem elas. Jesus é uma figura de juízo. Ou ele vai expulsar a escuridão em você, ou ele vai expulsar a escuridão e você, junto com ela. Mas o mundo ficará livre de trevas. Ou ele vai expulsar a escuridão em você, e você será limpo e transformado. Ou ele vai expulsar você junto com a escuridão, porque você escolheu permanecer nela. Então ele veio, eu vim a este mundo para juízo. Sabe qual que é a chave para ser purificado, ser limpo da escuridão? É reconhecer que você de fato é faminto do pão da vida, necessitado de tomar das águas, da fonte de águas vivas, cego, incapaz de olhar para o próximo com amor, incapaz de olhar para Deus sem olhar primeiro para o seu próprio umbigo, pecador, morto. Porque aqueles que estavam reconhecendo isso estavam entrando no reino, estavam vendo a verdadeira luz e se arrependendo. Então Jesus veio a este mundo a fim de que os que não veem, os cegos, vejam. É uma proposta para a gente, para todo cego, de nascença ou não, é uma proposta para todos, porque todos não viam, todos estavam igualmente em estado de pecado, miserabilidade e morte. Mas tem um problema, os que acham que veem, eles vão se tornar cegos, porque eles rejeitaram a luz. Então veja bem, os evangelhos vão dizer, em outro evangelho, agora não lembro mais qual, acho que Mateus, que Jesus fala aos fariseus, as prostitutas e os publicanos estão entrando no reino de Deus antes de vocês. E por quê? Será que a libertinagem é um pecado pior que a religiosidade? Não é, viu, irmãos? Eles entraram no reino primeiro não porque eles eram menos piores. Jesus estava confrontando a cegueira, a falta de luz, a maldade de todo mundo. Desde os pecadores clássicos até os pecadores religiosos. Não é menos pior, porque no ethos da nossa época, é muito tentador a gente olhar para essa história e a gente achar que Jesus tinha um problema com os religiosos e não tinha um problema com os outros, com os demais. Não, porque o pecado que Jesus confrontou foi os religiosos. E esse discurso é usado para justificar qualquer tipo de amoralidade. Não, Jesus tem um problema com qualquer um que não reconheça a sua cegueira. E aquilo é o que estava acontecendo com os religiosos daquela época. E hoje, as duas coisas seguem acontecendo. Nós temos religiosos com uma tendência de superioridade, sustentando uma fachada de seguidor da lei, que impede que a verdadeira luz do evangelho chegue ao seu coração. Temos. Deus abençoe que não tenha nenhum aqui, e que nós não sejamos desses. Mas hoje nós também temos
uma tendência a achar que está tudo bem viver do jeito que eu quiser, ignorando a vontade de Deus, desde que eu não julgue os outros, desde que eu não seja intolerante. Mas isso também é ser cego. Também é se achar sábio aos seus próprios olhos e não se dobrar à sabedoria de Cristo. O reino não é nem para os libertinos convertidos, na verdade para os convertidos né? O reino não é nem para os libertinos nem para os religiosos, o reino é para todos os arrependidos. É para todos aqueles capazes de ver a luz de Cristo e se reconhecer cegos. Então os fariseus perguntam, por acaso também nós somos cegos? Jesus responde, se vocês fossem cegos estava melhor. Mas porque agora vocês dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanecem. E eles ficaram ofendidos, gente, ali, com a noção de que Jesus teria chamado eles de cegos. Vou chegar um pouquinho mais perto aqui. Eles ficaram ofendidos com a noção de que Jesus teria chamado eles de cegos, justamente porque eles acreditavam na mesma coisa que os discípulos acreditavam no começo do capítulo. Que é o quê? Que a cegueira era uma consequência de pecado. Seja seu ou dos pais. Então eles ficaram ofendidos, porque eles tinham essa visão. E eu vou voltar nisso agora, porque Jesus não concorda com isso, e isso merece ser exposto com carinho. Mas é interessante perceber que Jesus inverte a pergunta do começo do capítulo. Os discípulos perguntam no começo do capítulo, quem pecou? Quem pecou para que ele seja cego? Jesus inverte, dizendo, porque vocês dizem, nós vemos, o pecado permanece. Então os discípulos perguntam, quem pecou para que ele seja cego? E o capítulo fecha a narrativa com Jesus dizendo, o seu pecado permanece porque você acha que não é cego. Olha como que a narrativa inverteu até o fim do capítulo. Agora, alguém aqui acha que está enxergando direitinho? Tem alguém aí que acha que está enxergando direitinho? Graças a Deus a gente está enxergando cada vez melhor, né, irmãos? Quanto mais a gente vê de Cristo, melhor a gente enxerga. Isso a gente pode se alegrar. Graças a Deus a gente está enxergando cada vez melhor. Quanto mais olhamos para a luz do mundo, melhor enxergamos e mais iluminados nós estamos. E agora, com esses olhos iluminados por Jesus, nós podemos olhar de novo para o comecinho do capítulo. E eu prometo que essa é a finalização. Nós podemos olhar de novo para o comecinho do capítulo. Agora, não mais da perspectiva de um discípulo cego, mas da perspectiva de um filho da luz. De alguém que não tem olhos na barriga. E olhar de novo para como Jesus lida com o problema posto à frente dele. Um homem que já nasceu com uma debilidade física. Um homem que já nasceu cego. Perante o qual os discípulos fazem uma pergunta séria. A pergunta dos discípulos é uma pergunta filosófica séria. É uma pergunta que nos mantém acordados à noite. Se Deus existe, por que existe sofrimento? Se Deus é justo, por que aquele homem nasceu cego? Essa é uma pergunta que mexe com o nosso interior. Se Deus é bom, por que tem cego de nascença? Se Deus é bom, por que nasce bebê paralítico? Se Deus é bom, por que tem crianças sendo mutiladas por bombas em zonas de guerra? Se Deus é bom, por que tem pais morrendo de câncer e deixando para trás seus filhos órfãos? São perguntas que mexem com a gente. E a gente não podia passar aqui nesse capítulo sem fingir que essa pergunta mexe com a gente, porque se a gente não tem esse questionamento, a gente vai ter em algum momento. Às vezes a gente não tem, porque a gente é tão cego que não aconteceu com a gente não pensou nisso ainda.
Mas em algum momento a gente vai ter essa pergunta. E qual que é a nossa relação ao olhar, então, para essas imagens aterrorizantes? E nos horrorizar com elas. Porque é aterrorizante, gente. Esses exemplos que eu citei aqui são alguns dos que mais mexem com o meu coração. Não vou nem repetir a lista. Que mexe, dói. Mas qual que é a nossa reação? Naquela época, os discípulos interpretavam isso sem a menor coragem de questionar Deus. Porque para eles estava muito claro, essa questão de questionar a existência de Deus não passava pela cabeça deles, nem pela ideologia daquele tempo. Então eles vão se aproximar dessa pergunta da seguinte forma: se Deus é justo, a culpa é da vítima. A culpa é da vítima. Só pode que a vítima fez alguma coisa. Os pais dele pecaram, por isso que ele está sofrendo assim. Deus está visitando a maldade dos pais nele. Só pode. Tem gente que pensa assim ainda, gente? Dentro das igrejas evangélicas tem? Tem, não tem? Ou eles vão ali e pensam, não, ou foi ele, ou foi o feto na barriga da mãe que cometeu algum pecado ali. Ou, de um ponto de vista oriental, talvez numa vida passada. Para os que acreditam nisso, nós não acreditamos não, tá, gente? Do ponto de vista oriental, do budismo, que depois é herdado no Brasil, principalmente pelo espiritismo. Talvez numa vida passada, ele tenha feito alguma coisa muito ruim, para ele nascer cego. Porque Deus é bom, então eu preciso acreditar que a culpa é da vítima, de alguma forma. E esse pensamento também ainda existe. Diga-se de passagem, essa é a explicação das religiões que acreditam no karma. Pelo menos de boa parte dos estudiosos. Assim como o cristianismo tem um monte de gente discordando entre si, né? Eu também não posso falar que há uma interpretação única dessas religiões, mas é uma interpretação muito comum, corrente e majoritária nas religiões que explicam o universo de forma kármica. De que as pessoas bebês nascem paralíticos ou nascem em situações horríveis porque em outra vida fizeram alguma coisa absurda. E essas são as questões pontuadas em frente a Jesus. A nossa ela vai abordar o assunto de uma forma um pouco diferente. Porque na pós-modernidade não é um problema eu questionar que Deus sequer exista. Então a conclusão mais em voga com os nossos tempos é dizer que, olhando para uma situação dessa, está claro, Deus não existe. E há uma incapacidade para essas duas cosmovisões de enxergarem um Deus justo numa situação dessa. Por isso que essa pergunta mexe com a gente. E se a gente responder ela errado, a gente pode ser levado ou a uma religião que não é cristã, porque Cristo não fala isso, ou a agnosticismo, ateísmo. Mas qual que é a resposta de Jesus? Perceba que o que as duas respostas têm em comum, gente, o que as duas respostas, seja a resposta de culpar a vítima ou a resposta de culpar a Deus, o que as duas respostas têm em comum é que quem está perguntando não assume qualquer responsabilidade para com o próximo. Ele é problema de Deus ou dele mesmo. Cegueira. São perguntas, são respostas possíveis para um cego. Alguém que olha para essa situação e se remove completamente dela. O problema é de Deus ou daquela pessoa. Jesus enxergando claramente, vendo a pessoa ali, e não se eximindo da responsabilidade daquela situação. Vai responder que aquilo aconteceu com ele, para que o amor do Pai pudesse ser revelado a ele, através dele, que estava ali naquele dia. De que a maldade do mundo, a miséria do mundo, o sofrimento do mundo, as coisas que aparentemente nós não conseguimos explicar, são uma oportunidade para que um Filho de Deus
faça as obras do seu pai e tenha o amor dele mostrado. É uma resposta que não tira a minha responsabilidade. Porque pós-queda, que é a explicação teológica, pós-queda a raça humana se deteriora, isso gera doenças, isso gera uma deterioração natural, isso gera doenças, vírus, conflitos. As guerras está fácil, né, gente? Todo mundo sabe que as guerras são culpa nossa, né? Não de Deus. Agora, e doenças, conflitos? A teologia vai dizer que é pós-queda, Deus permite que a natureza também se deteriore com o pecado. E por que Deus permite isso? Deus poderia ter nos extinguido imediatamente. Dar fim a esse bando de cego pecador. E Ele também poderia ter criado uma realidade meio The Sims, assim, onde a gente nunca teria escolhido o mal e Ele controlaria cada uma das decisões que a gente faz. Mas Deus escolhe permitir a queda. Deus escolhe permitir o mal, permitir o sofrimento. O pessoal ficou no The Sims aí, né? O pessoal teve que explicar o que é The Sims ali. Muito bom, muito bom. Deus, presta atenção, isso aqui é muito importante, gente. Deus escolhe permitir a queda, permitir o mal, permitir o sofrimento, permitir o deterioramento da criação, para no meio disso tudo, nesse contraste, nos mostrar a real proporção do seu amor frente ao mal que nós criamos. E o próprio Deus não se tira dessa realidade. Ele não fica lá fora assistindo. Então não é uma punição que Ele impõe a nós para que nós aprendamos algo, e se fosse, estava tudo bem, porque estamos aprendendo algo. Mas Ele não se tira disso e fica lá fora, Ele mesmo se submete a entrar nessa realidade de queda e sofrimento, a ser um dia um bebê que não conseguia controlar o próprio pescoço, a ter provavelmente tido um dia talvez uma febre. Ele próprio submete a isso. E participa desse sofrimento redentivo que a queda nos propõe, porque sem a queda nós não conheceríamos a capacidade de Deus de amar quem não merece. Sem a queda nós não conheceríamos a dimensão do amor de Deus, porque não conheceríamos a sua capacidade de amar quem absolutamente não o merece. Não entenderíamos a beleza do que nós rejeitamos no jardim. Então, cada situação dessa, trágica, triste, é uma oportunidade para que filhos de Deus, de olhos abertos, não duvidem de Deus, nem culpem Deus, mas antes se identifiquem com o Pai e se tornem naquela situação os braços que vão abraçar, as mãos que vão cuidar, a boca que irá consolar e mostrar o amor de Deus. Se responsabilizem. Seremos a oferta, assim como Jesus foi. A oferta de pão, pão de verdade, e a oferta de água, água de verdade, água da vida. A oferta de luz, luz de verdade e a luz de Cristo. No seu aspecto físico e invisível. Nós podemos ser, em cada situação dessas, a oferta de vida eterna, que é muito maior do que o sofrimento do tempo presente, que meramente oportuniza que nós possamos compreender a beleza do amor, que é eterno. Ou como Marcos Almeida fala em sua canção, toda dor é por enquanto, mas a alegria proposta, ela é daqui até o fim, e eternamente. É só uma oportunidade. A dor por enquanto é só uma oportunidade para que nós possamos revelar o amor e a alegria propostas para o Senhor para a eternidade, sem a qual nós jamais entenderíamos, daríamos valor a essa proposta. Nós precisamos orar, gente, vamos orar.
Vamos orar por olhos abertos. Pai Santo, nós nos reconhecemos perante o Senhor ainda cegos, ou pelo menos ainda com vários pontos de cegueira. Mas agradecemos desde já porque a luz de Cristo começou a abrir os nossos olhos e hoje nós podemos ver, Senhor. Nós podemos ver o seu amor e desejar isso para nós. Nós podemos desejar que as áreas mais profundas do nosso coração sejam profundamente afetadas pela luz do seu amor. Pai Santo, nós precisamos desesperadamente que os olhos da nossa compreensão sejam abertos pelo Teu Espírito Santo. Olhos abertos para ver o próximo ao nosso redor, olhos abertos para ver o Senhor como aquele digno de toda a nossa devoção. Precisamos de luz, precisamos da luz de Cristo. E Pai, nós te agradecemos porque o Senhor já tem nos dado essa luz através da sua palavra, mas nós queremos mais. Nós queremos ler essa palavra ao longo dessa semana e nos encontrar mais profundamente com o Jesus que perante aquela situação disse: é necessário que eu faça a obra do Pai. Nós queremos ser esses também, que tem o seu senso de necessidade transformado. E que mediante as tragédias desse mundo mal, sejam capazes de dizer: é necessário que, não que eu culpe Deus, não que eu culpe a vítima, mas é necessário que eu faça o que Jesus faria aqui. Pai, nos envia para essa semana com olhos abertos para enxergar todas as oportunidades de fazer as obras daquele que nos enviou, em nome de Jesus. Amém.